E a segunda parte da palavra que coube a mim falar é justamente aquilo que o pastor Ricardo estava falando sobre o nosso papel como líder. De certa forma, nós temos alguns irmãos que ainda não lideram, mas todos nós somos chamados a liderar. No mínimo, você tem que liderar a si mesmo. Isso é o básico. Se nós não liderarmos a nós mesmos, estamos fadados ao fracasso. Eu não sei se você já teve a experiência de estar fora de casa, sair de casa com o seu carro, e de repente, quando você vai ligar ali o seu carro, o carro não liga, porque a bateria está descarregada. A bateria descarregou. O carro funciona perfeitamente se tiver carga na bateria, mas algo deu errado. Eu não vou entrar aqui nas razões do porquê que essa bateria parou de funcionar ou não, porquê que ela descarregou, mas nós temos uma solução a curto prazo, de fácil acesso. O que você precisa? Simplesmente parar um carro ali na frente do seu carro, pegar aqueles cabos, fazer ali, no termo popular, uma chupeta no carro e dar a partida. E o que vai acontecer? Esse carro vai pegar. Através de uma energia gerada, de uma potência gerada, o que vai acontecer? O carro passa a funcionar. E esse ato, então, é algo que nós podemos trazer para a nossa realidade. Essa carga que é gerada para que esse carro funcionasse, para que esse carro ligasse, é algo que nós podemos chamar de ânimo, incentivo, encorajamento. O tema dessa segunda mensagem é justamente isso, encorajamento. Um líder como Barnabé. Eu gostaria que você, que pode, abre comigo a sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, no versículo 36, que diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer encorajador. Olha só o nome que Barnabé passou até pelos próprios discípulos, pelos apóstolos. José passa então a ser chamado pelos discípulos, pelos apóstolos, de encorajador, que significa filho da consolação. Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, filho da consolação, aquele que consola, aquele que encoraja. Dar coragem é justamente isso, é dar alento, é incentivar, é dar ânimo. O encorajador é aquele que tem palavras positivas, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para lançar sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. A consolação para nós, queridos, é algo que está ligado em um ato de cuidar daquela pessoa que está triste, daquela pessoa que está triste, que sofre, que está chorosa. Esse é o nosso papel como consolidado, como aqueles que vão fazer o consolo, que vai gerar o consolo na vida das pessoas. Cuidar. A nova versão internacional, a NVI, ela traz um conceito de encorajador, é aquele que está ao lado, é aquele que anima, é aquele que fornece suporte, é aquele que é parceiro, é aquele que é a companhia desejada, é aquele que gostaríamos de ter ao nosso lado. Barnabé ilustra muito bem uma pessoa que nós gostaríamos de ter como amigo. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser essas pessoas, onde as pessoas que estão à nossa volta, elas olham e falam assim: eu quero uma pessoa como essa para ser meu amigo. Por quê? Porque ela tem sempre uma palavra de incentivo, de encorajamento. Eu posso estar abatido, mas ela tem sempre uma palavra. Irmãos, e todos nós precisamos de uma palavra como essa. Todos nós passamos por situações na vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: tende o quê? Bom ânimo. O pastor Ricardo acabou de falar: encoraje a si mesmo. Tende bom ânimo. Então nós só vamos conseguir avançar no dia a dia, nas coisas difíceis que nós vamos enfrentar, se nós, de fato, formos encorajadores. E à medida que nós somos encorajadores, outras pessoas também nos encorajam. É normal termos, às vezes, sentimentos de
desistência, de querer parar, como o pastor Ricardo disse. Às vezes de querer parar, de entregar algo, de entregar uma célula, como se isso fosse resolver todos os problemas da nossa vida. E nós sabemos que não é muito bem assim. Existem pelo menos 3 coisas que tornam o desânimo um problema tão potente, tão grande. Primeira coisa, o desânimo, ele é universal. Ele acontece em todos os lugares da terra. Nós estamos vivendo uma pandemia, Covid-19, mas tão devastador, tanto quanto, ou muito pior, é uma pandemia chamada desânimo. Porque ela é universal, ela para as pessoas. Da pessoa mais estudada, mais eloquente, mais motivada, ela pode passar pelo desânimo. O desânimo também é algo que é recorrente. Não quer dizer que nós passamos pelo desânimo uma vez, nós não passaremos. Sabe, a falta de coragem para a gente prosseguir, avançar, o desânimo, se nós passarmos por isso, não existe uma vacina. Ah, agora eu estou imune. Não existe. Então nós precisamos constantemente sermos esses encorajadores às pessoas que estão à nossa volta. E outra coisa, o desânimo, ele é altamente contagioso. Experimente ficar ao lado de pessoas desanimadas, de pessoas que só falam de forma negativa. Isso pega, isso contagia. Então, sem dúvida, o desânimo é uma ferramenta poderosa que o inimigo das nossas almas utiliza para nos paralisar, para fazermos justamente com que nós venhamos a não avançarmos para o plano que Deus tem para nós, para a vida que Deus tem para nós, como acabou de ser ministrado. O que ele faz com que nós venhamos então a viver uma vida como zumbis. Deus tem vida, como foi ministrado pelo pastor Ricardo, então fique vivo. E além de ficar vivo, gere vida, encoraje outras pessoas que estão à sua volta. Porque quando nós vivemos no desânimo, irmãos, nós vamos viver uma vida sem propósito. Vamos viver uma vida sem esperança de viver e de viver realizado como pessoas e como cristãos. O desânimo, permita-me compartilhar rapidamente com você, é uma atitude, é uma ação que produz. Olha só, o desânimo, ele nos impede de ser o que Deus planejou para nós. Se o desânimo nos atinge, nós paramos. O desânimo, ele esconde a beleza da vida. O desânimo, ele asfixia, ele afoga as nossas ambições que tenhamos para com o nosso Deus. O desânimo, ele mistura as multidões de perdedores e fracassados. O desânimo apaga a luz que deve brilhar claramente na sua vida. O desânimo identifica-nos como fracassados. O desânimo faz com que as dúvidas controlem as nossas ações. O desânimo atrofia nossas mentes para que ela não seja criativa. Sendo que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus criativo, habita em mim, habita em você. O desânimo paralisa a nossa fé. O desânimo potencializa os nossos problemas. O desânimo paralisa a nossa influência positiva sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. O desânimo destroça os nossos sonhos. O desânimo é terrível, irmãos. Então é por isso que nós somos chamados para sermos como Barnabé, encorajadores. Nós podemos passar pelo desânimo, mas nós não podemos viver no desânimo. Nós não podemos viver desanimados. As pessoas costumam dizer que o encorajamento, a motivação, ela não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho. Interessante, né? Não é porque você tomou banho hoje que amanhã você não vai tomar. Da mesma forma é o encorajamento. Não é porque nós somos encorajados hoje que amanhã nós não precisaremos nos auto-encorajar, como foi ministrado pelo pastor Ricardo, e também liberar palavras de encorajamento sobre a vida do outro. Assim como você toma banho todos os dias, você precisa também
liberar palavras de encorajamento sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. E aqui eu quero trazer para nós, como igreja, nesse contexto, as características, as habilidades de uma liderança encorajadora. Primeiro, nós vamos pegar aqui com base na vida de Barnabé. Barnabé possui a característica número 1 de ser uma pessoa generosa. Nós lemos aqui em Atos o que é que Barnabé fez. Generoso é aquela pessoa que decide compartilhar voluntariamente aquilo que ela tem. Isso é ser generoso. O que é que Barnabé fez? Ele pegou um terreno que ele tinha, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos para que eles fizessem o que eles necessitavam. Como é que nós vivemos hoje? Vivemos numa sociedade que nos ensina o contrário. Você precisa reter. Você não pode dar. Você precisa reter. É muito melhor você receber do que você dar. Junte. Isso não é para nós cristãos. A Bíblia diz que é melhor nós darmos do que nós recebermos. O generoso é aquele que escolhe ter menos. É aquele que escolhe doar. É aquele que não vai gastar tudo consigo. É aquele que prefere abençoar a vida do outro. É aquele que prefere dividir o que tem recebido com o outro. E quando nós fazemos isso, nós estamos encorajando as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos dar aquilo que as pessoas necessitam. O que Barnabé deu para os apóstolos? Dinheiro. Sabe por quê? Porque era aquilo que eles tinham. Era aquilo que eles precisavam. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E dando um andamento aqui a respeito dessas características e habilidades de uma liderança encorajadora, assim como Barnabé nós vimos, é uma pessoa generosa. Ele exige da nossa, a generosidade, ela exige da nossa parte uma certa vigilância, porque muitas vezes o que nós queremos fazer? Nós queremos gastar conosco. E nós precisamos dar aquilo que as pessoas necessitam. Sabe, gente que não percebe a gente, não é muito bom de se ter por perto. Gente que não percebe a gente, não é gente de se ter por perto. Então nós precisamos ser essas pessoas que percebem o outro, que percebem a necessidade do outro. Então um líder encorajador é esse, é aquele que está vendo, é aquele que está conectado, que está antenado com a vida do irmão, com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Da mesma maneira também, uma outra característica de uma liderança encorajadora é aquele que dá suporte. Uma liderança encorajadora é aquele que dá suporte, é aquele que anima, é aquele que é parceiro, é aquele que é a companhia desejada, é aquele que você quer estar do seu lado. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, no versículo 1 e 2, ele diz: nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, para edificá-lo. Paulo está falando da importância de nós sermos o suporte para os que estão se sentindo fracos, desanimados. Então você, líder de célula, você que faz parte da liderança, você que está nos acompanhando, nós como cristãos, nós somos chamados para sermos o suporte das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que nos conhecem. Nós somos o suporte para essas pessoas. Paulo diz, também lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 12, ele diz: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Olha só o que Paulo está dizendo para nós. Para que as pessoas desejassem o crescimento uns dos outros. O seu dom, o seu talento que Deus tem te dado é para que você encoraja, é para que você gere no outro. Então, irmãos, nós vivermos desanimados, isso não vai fazer com que a nossa vida mude.
O desânimo, ele não esvazia o sofrimento do amanhã. Ele não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje, a força do agora. Então você ficar cabisbaixo, preocupado, não vai resolver. E você, como líder e encorajador, o que você faz? Você está vendo alguém que está passando por isso? O que é que nós fazemos? Nós encorajamos. Não, levanta a cabeça. Nós vamos vencer, nós não vamos parar. Terceira característica de uma liderança encorajadora. Da sua boca saem apenas palavras de edificação, que vai edificar, que vai projetar, que vai elevar o próximo. Um líder de excelência, ele não pode abaixar a guarda. Um líder de excelência, ele não pode falar, eu não dou conta. Um líder de excelência, ele não pode falar, está difícil demais, eu não consigo. Os problemas estão me sucumbindo, eu estou passando por tantos problemas dentro de casa, na minha família, e eu não vou conseguir sair. A melhor coisa a fazer é parar, é entregar tudo. Não, não. Nós não fomos chamados para isso, muito pelo contrário. Da minha boca e da sua boca tem que sair palavra que edifica. Olha só o que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, no versículo 29. Ele diz, não deixe que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas só a que for útil para edificar os outros. Da nossa boca tem que sair palavras que vão edificar os nossos irmãos. Você não pode ser aquele que vai falar, não, está tudo bem, está ruim mesmo. Entrega mesmo. Você não dá conta, você está passando por problema, a melhor coisa a fazer é desistir. Desista dos seus sonhos. Não, amanhã, quem sabe, ano que vem. Nós não podemos ser essas pessoas. Uma liderança encorajadora é aquele que abre a boca para abençoar, que abre a boca para dizer palavras que vão edificar o outro. Neemias é um líder que tem muito a nos ensinar. Ali quando ele foi construir as muralhas de Jerusalém, quando ele foi chamado e o rei autorizou que ele fosse, as pessoas tentaram paralisar Neemias. A razão tentou paralisar Neemias. Quando Neemias chega no local, qual que é o cenário que ele encontra? Pessoas cansadas, entulhos, e as pessoas já não queriam mais, olha, não tem mais jeito. E para piorar tudo, os inimigos se levantaram e começaram a lançar setas, começaram a mandar cartas, começaram a mandar recado que eles não iriam conseguir. Mas nós não podemos ser boca de Sambalate nem de Tobias, muito pelo contrário. Precisamos ser líderes como Neemias. Não, nós vamos trabalhar e nós vamos conseguir. Está difícil, mas nós vamos superar. Querido, perceba uma coisa, quando a situação está difícil, quando a situação está se levantando e você tende a desanimar, preste atenção numa coisa. É porque a vitória está muito próxima. Então não desanime. Quando as coisas estão muito tranquilas, muito calmas, aí sim é que é tranquilo. Agora, quando vem um desânimo, quando as pessoas falam em que inclusive não estão participando nem das células virtuais. Pessoas que não estão participando dos cultos online. E por isso, muitas vezes, o que é que nós ficamos pensando? O que é que nós trazemos para o nosso coração? O desânimo. Minha célula, as pessoas não participam. Na minha célula está só eu e o meu esposo. Na minha célula está só eu. Ninguém quer participar. Não, não desanime. Não desanime. Busque ajuda. Chame alguém para orar com você, mas não desanime. Abra seu coração. Creia que o Senhor está no controle da sua vida, da sua célula, da sua liderança, das pessoas que estão ao seu entorno, e Ele vai fazer o milagre em nome de Jesus. Uma liderança encorajadora também é uma liderança que fala, que ouve, mas também é uma liderança que se mostra, é uma liderança que se faz presente. Não basta apenas nós falarmos, não basta nós apenas estarmos ali, aparecendo. O que Barnabé fez? Primeira coisa, ele pegou os seus recursos e ajudou. Se na sua liderança você tem pessoas que estão passando por dificuldade,
e você se abate, você se esconde, você não se faz presente, as pessoas não vão comprar a sua liderança, as pessoas não vão querer a sua liderança, mas muito pelo contrário. Então se faça presente. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, capítulo 6, do versículo 21 e 22, ele diz: Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Líder, você não é um super-herói. O pastor não é um super-herói, nós não somos super-heróis. Nós passamos por dificuldades. O que Paulo está fazendo? Paulo está contando as suas dificuldades. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele envia as cartas e falando: olha, amado filho Timóteo, escreva você, mas eu não quero de maneira alguma que você não saiba o que está acontecendo comigo. Eu estou passando por lutas, por aflições, ou seja, abra o seu coração, fale o que é que está acontecendo, não fique desanimado, se faça presente, enfrente as adversidades, conte para os seus liderados as lutas que também você enfrenta, as dificuldades que você enfrenta, para que eles vejam que você também passa por lutas, passa por dificuldades, às vezes fica desanimado, mas você não se abate, porque você sabe em quem você tem crido. Irmãos, eu tenho certeza que se nós fôssemos um dia fazer uma entrevista com o pastor Ricardo, com a pastora Ana, se você for me perguntar, com certeza nós já tivemos muita vontade de desistir e desanimar. Mas sabe por que nós não paramos? Porque nós sabemos quem nos chamou, quem nos comissionou. Foi o próprio Deus que nos chamou para sermos a geração relevante agora, aqui e agora. Então nós, como líderes, somos chamados a encorajar. Eu ouvi dizer que algumas pessoas, elas incentivam a outra com a sua aparição, se fazendo presente, e tem alguns com o seu desaparecimento. Quem é você? Você motiva quando você está presente ou quando você está ausente? Existem os dois tipos de pessoas. Se as pessoas se sentem motivadas quando você não está presente, tem alguma coisa errada. E nós somos chamados, então, irmãos, para sermos essas pessoas que encorajam, que edificam, que se faz presente, que se faz ser visto. Amém, queridos? Nós somos chamados para isso. Quinta característica de um líder encorajador. O líder encorajador é aquele que trabalha para encher de coragem os irmãos. Além de ajudar, além de se fazer presente, além de estar ligado na dificuldade do outro, ele se faz presente, mas também ele encoraja os irmãos. Veja só o que diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 até o 3, que diz: pois quero que saibam quanto eu tenho trabalhado por vocês, e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem, e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele trabalha e trabalha muito. Sabe para quê? Para que o coração das pessoas que conhecem o Evangelho, para que os seus liderados, as pessoas que estavam ali ouvindo o Evangelho através da vida dele, as pessoas fossem encorajadas, para que elas pudessem se encher de coragem. E nós, como líderes, somos chamados para isso, a liderar, a encorajar o outro. E qual que é o segredo aqui? Para que a compreensão do segredo de Deus. O segredo, sabe qual que é, irmãos? O segredo é Cristo. Esse segredo é Cristo, ele continua dizendo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. O segredo é Cristo. Encorajamos, sim, não com coragem, com palavras humanas,
mas com palavras diretas do próprio Deus, direto do trono do Senhor. Ele é o segredo, então nós encorajamos dessa forma. Então a liderança corajosa, ela não se faz apenas pela notoriedade, mas pela espiritualidade. Essa é uma liderança encorajadora. Não adianta apenas sermos notórios, ser percebidos. Então a liderança encorajadora não se faz apenas pela notoriedade, mas também pela espiritualidade. O líder encorajador mostra Cristo. Nós somos chamados para isso. Conta-se a história de uma moça que certa vez ela conheceu um rapaz. E ao conhecer aquele rapaz, ela se encanta por ele, pela forma dele falar, pelo ideal de vida que ele tinha. E ele chega para o pai e fala: pai, ela de posses, uma família rica, abastada. Ela chega para o pai e fala: pai, eu quero me casar com o fulano. O pai vira para a filha nas melhores das intenções e fala: minha filha, nós não sabemos de onde esse jovem vem, e muito menos para onde ele vai. A filha vira para o pai e fala: pai, eu sei de uma coisa. Eu não sei de onde ele vem, mas eu sei para onde ele está indo e eu quero ir com ele. Sabe por quê? Porque esse jovem tinha um ideal, ele tinha coragem no coração. E ele motivou aquela moça a estar junto com ele. Então nós precisamos ser esses líderes, que as pessoas ao estarem ao nosso lado, elas estão motivadas, elas querem ir conosco para onde nós estamos indo. Amém, queridos? Nós somos chamados para isso. Será que nós somos assim, esses líderes como Barnabé? Será que em tempo de pandemia você tem paralisado? Você tem querido desistir? Parado? Vou entregar a célula. A célula, queridos, é a igreja. A célula é a igreja, a célula não é um ministério. Quem te comissionou foi o próprio Deus. Sabe, quando você entender isso, quando você internalizar isso na sua vida, que são vidas, que são pessoas, que estão ali sob os seus cuidados, que o Senhor confiou em você. Ah, irmãos, nós não abrimos mão de nada disso. Que entre nós haja homens e mulheres como Barnabé, pais como Barnabé, filhos como Barnabé, empresários como Barnabé, trabalhadores como Barnabé, funcionários como Barnabé, cristãos de fato genuínos como Barnabé, que sabem do seu chamado, que não se iludem. Pessoas como Barnabé são pessoas que ajudam as pessoas a crescerem, a atingirem a maturidade, a viver uma vida mais leve. Isso que Barnabé fez. Ajudar as pessoas a viverem o seu crescimento. Sabe, irmãos, ser um Barnabé não significa necessariamente ministrar a dor e o sofrimento que uma pessoa atravessa. Ser um Barnabé não significa que nós vamos minimizar, que nós vamos falar: olha, não, isso aí você tira de letra, essa dor que você está passando. Nós não vamos minimizar. O que acontece, o que é real, sim. Mas o que nós vamos fazer? Ajudar as pessoas a passarem por isso. O Barnabé faz isso, ele não minimiza. Esse problema aí, não, isso aí, se fosse comigo, não, o Barnabé não faz isso. O Barnabé ajuda a pessoa a passar por isso. Para você pode ser um probleminha, mas para o outro pode ser um problemão. E o que nós fazemos? Encorajamos. Você vai sair lá fora, você vai vencer. Como Barnabé, sabe o que nós fazemos? Nós mostramos o quadro todo para a pessoa. A cena toda. Muitas vezes as pessoas estão vendo somente o problema, a situação. E nós, como Barnabés, o que nós fazemos? Nós encorajamos. Olha aqui, olha o cenário todo. Olha esse quadro todo que está sendo pintado. Você vai sair melhor disso. Que nós então sejamos capazes de fazermos de nossas casas, das nossas células, da nossa família, esse ambiente encharcado da graça, do encorajamento do Senhor. Se não fosse um Barnabé na sua vida, onde você estaria? Aonde nós estaríamos se não fosse um Barnabé na nossa vida, queridos? Então nós precisamos ser os Barnabés dessa geração. Alguém intercedeu por você, alguém orou por você,
alguém te encorajou, alguém falou para você não desistir do seu chamado, alguém falou, olha, fique firme na presença do Senhor. Então nós somos os Barnabés dessa geração. A vida cristã, como o pastor Ricardo bem disse, ela é uma caminhada de duas linhas, uma paralela à outra. E nós precisamos entender isso. Uma caminhada com Cristo, onde você anda, você e Cristo, e nessa outra caminhada é onde nós andamos uns com os outros. Cristianismo é isso. Ser cristão não é apenas eu e Jesus. Ser cristão é sermos nós e Jesus. Então nós precisamos uns dos outros. A Bíblia é recheada dessa mutualidade, uns aos outros, dando suporte uns aos outros, honra uns aos outros, amando uns aos outros. Tanto é que o próprio Jesus, ele não falou Pai meu, mas ele falou Pai nosso. Então nós somos chamados para isso. Irmãos, para eu finalizar aqui nessa noite, nós precisamos entender que muitos homens devem a grandeza da sua vida justamente pelos obstáculos, pelos desânimos que eles tiveram que vencer. Então, se você tem enfrentado muitos obstáculos, se o desânimo tem tentado te abater, fique tranquilo, porque você vai receber uma vitória grande, a grandeza do Senhor. Lembre-se, o Senhor está com você, Ele é contigo. Que o Senhor te abençoe e tenha certeza, essa convicção, que nós vamos sair muito melhor no final de tudo isso. Você foi chamado e escolhido pelo próprio Deus. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.